Eu sou o Pedro Augusto Bersotti da 131. Vou estar mostrando aqui hoje a primeira questão da primeira lista, no caso, questão aqui de análise de malhas. Essa questão ela pede para a gente descobrir o valor da corrente I0, que passa nessa parte aqui da do nosso circuito, e também pede para a gente descobrir se essa fonte de tensão ela fornece ou ela consome também a potência, certo? E primeiramente, para descobrir aqui o valor da corrente, eu utilizei o método da análise de malhas, como pediu o exercício. Então, de início, o certo é adotar um sentido para a corrente, um sentido qualquer, né? Não tem problema o sentido que você adotar, porque se você adotar um sentido errado, no final das contas vai dar negativo o seu resultado. Dando negativo, você vê que você errou o sentido, né? No caso, isso aconteceu comigo porque aqui eu acabei adotando o sentido horário e deu negativo o meu resultado, então já sei que aqui o sentido é anti-horário, certo? Então acabei adotando o sentido horário para todas as partes aqui do circuito. Essas duas aqui não necessitam muito, né? Porque o próprio exercício mesmo já mostra com essas fontes de corrente aqui que o sentido é horário. Então, após adotar aqui o sentido das correntes, eu utilizei a análise pelo método das correntes das malhas, né? Utilizando a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões é igual a zero, e a lei de Ohm, né? Que diz que a tensão é igual à corrente vezes a resistência. Então, como exemplo, vou dar essa parte do meio aqui do circuito. Então, podemos ver aqui, ó, vai ficar no caso, utilizando a lei de Ohm principalmente, vai ficar resistência vezes a corrente que passa por aqui menos essa corrente, né? Porque as duas têm um sentido contrário, então acaba subtraindo uma da outra. E aqui, como a corrente é só I1 que passa por aqui, então ficou 6 vezes I1, e assim foi indo. Utilizei o método de substituição também, porque acabei ficando com duas incógnitas, do I1 e do I0. Então, utilizando o método de substituição, o método das malhas, eu acabei descobrindo aqui o I0, certo? No caso, como eu disse para vocês, ficou negativo porque eu tinha adotado o sentido errado, mas o resultado deu tudo certo. Para descobrir se a fonte de tensão ela fornece ou ela consome, eu tive que descobrir essa corrente que passa por aqui. No caso, eu determinei ela como IA, e então, no caso, eu somei as duas correntes que vinham aqui, a corrente de 1 mais a corrente do I0, que elas se juntam aqui nessa parte do circuito, descendo aqui, certo? Então a corrente ela deu maior que zero, então quer dizer que a fonte de tensão está fornecendo, e aqui pelo próprio site dá para a gente ver mesmo, né, que ela está fornecendo, saindo do polo negativo para o polo positivo. E para descobrir aqui a potência, que é a última coisa que o exercício pediu, eu utilizei a fórmula da potência, né, que é a tensão vezes a corrente. Então, no caso, a tensão que passa aqui, que a fonte está fornecendo, são de 34 volts, e, e a corrente, né, que passa por aqui, que é o que eu fiz a conta no caso eu determinei como IA, que é 1.925 amperes, que no caso me deu o resultado aí de 65,45 watts, nessa parte aqui, da potência do circuito.